Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, capítulo 12. Um livro selado e uma libertação assegurada. O último capítulo da longa derradeira livro de Daniel. Comecei lá atrás com a capa, a chamada, com a introdução, com o capítulo 1 até o 10, depois o 11 com 13 vídeos mostrando todos os versículos do capítulo 11, do 1 ao 45, e agora mostrando o último capítulo, capítulo 12, o capítulo da emoção, um capítulo do evento mais aguardado de todos os crentes, de todos os cristãos que querem que esse evento chegue logo. O capítulo 12, que configura a segunda volta de Jesus. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo neste dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar a tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Começando o último capítulo de Daniel. Em Daniel capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Quer dizer, o Nabucodonosor teve um sonho, ficou coçando a cabeça para entender este sonho e chamou os sábios lá da Babilônia, né? Chamou os cientistas, chamaram os eunucos, chamaram os saduceus, chamaram todos lá que não sabiam de nada, mas de tanto que brigou com eles, veio Daniel, que tinha um espírito de Deus em sua vida, e relatou tudo para Nabucodonosor. Interpretou os sonhos e falou o que significava a estátua assustadora. No livro Profetas e Reis, na página 254, Ellen G. White relata: centenas de anos antes que certas nações viessem ao cenário da nação, o Onisciente lançou um olhar para os séculos por vir e predisse o surgimento e queda dos reinos universais. Quer dizer, que o que Deus tinha previsto tudo. Por isso, ele revelou isso para Daniel. Aí está. Aí está a linha do tempo em Daniel 2. Quer dizer, aí mostra a Babilônia, que reinou do ano 605 até 539, Medo-Pérsia de 539 a 331 a.C., Grécia 331 a 168 a.C. e Roma de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Foi o reino que mais reinou na terra. E em 476 depois de Cristo até agora, até o fim, países divididos, que são os pés da estátua. Babilônia era a cabeça da estátua, Medo-Pérsia era os peitos e os braços de prata, a Grécia era o ventre de bronze e Roma era as pernas de ferro. E os países divididos que hoje é a Alemanha, Itália, Suécia, todos os países da Europa aí, né, que são os países divididos entre os pés da estátua,
que eram de ferro e de barro. E, nos dias atuais, até a segunda vinda de Jesus. O propósito da visão. O propósito da visão. Agora vim lhe explicar o que acontecerá com o povo judeu, o povo de Israel. O futuro, pois a visão se refere a uma época futura, quer dizer, uma época distante. O cumprimento da profecia não ocorreria no tempo de Daniel, mas no futuro. No livro Segredos de Daniel, os 4 reinos da estátua. É o Jacques Ducan, esse rapaz. Os 4 reinos da estátua nos ensinam 2 coisas sobre o reino de Deus. Primeiro, é real e se manifestará na história, assim como outros reinos humanos se manifestaram. Segundo, o conteúdo da profecia nos leva à conclusão de que estamos no tempo do fim, muitos próximos de seu aparecimento. Como Nabucodonosor, baseamos nossa fé naquilo que já vimos. Nosso conhecimento da história desperta e fortalece nossa fé no Deus do futuro. Quer dizer, aqui ele está relatando que o que o livro de Daniel relata é real. Estamos no tempo do fim. Aí está. Os animais relatados em Daniel capítulo 7. Ali, como eu estava falando até agora, era a estátua assustadora, que eram os reinos que viria. Agora o capítulo 7 ilustra mais sobre a estátua. O que significa? A cabeça de ouro, que era a Babilônia, é representada em Daniel 7 pelo leão de asas. Por que leão de asas? Ele foi relatado como leão porque era o símbolo de Babilônia. Então, você repara nas paredes dos eventos históricos, que era a Babilônia, tinha um leão na parede desenhado. E hoje lá em Berlim, na Alemanha, que tem um exemplar lá do monumento lá de Babilônia, leão desenhado nas paredes. O urso com 3 costelas na boca significa a Medopérsia, que eram os peitos e os braços da estátua. Por que 3 costelas? Porque 3 conquistas: Egito, Lídia e Babilônia. E tem o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Quando foi apresentado primeiramente o leopardo, era Alexandre o Grande. Era Grécia, o ventre da estátua. Alexandre o Grande era o grande conquistador, mas depois de sua morte, 4 generais repartiram o reino. E teve também a Roma, um animal terrível e espantoso, como Daniel previu na profecia. Roma, as pernas de ferro da estátua. A linha do tempo em Daniel 2 e Daniel 7. Aí que eu relatei, né? Sobre Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e os países divididos. E o reino eterno de Jesus. Ali, a linha do tempo é a mesma coisa de Daniel capítulo 2, mas com uma alteração. Roma papal, que veio depois. O chifre pequeno. Aí teve o animal terrível e espantoso, que foi Roma, né? E nasceu no animal terrível e espantoso, nasceu 10 chifres, mas com o aparecimento, os 10 chifres significavam os países divididos, as 10 tribos bárbaras, mas com o aparecimento do chifre pequeno, o chifre pequeno derrubou três tribos que não concordaram com o seu reinado. Quem foram essas tribos? Que essas 3 tribos eram arianas. Pegaram o ensinamento de Ario, que viveu anos antes. Ele explicava que Jesus não era filho de Deus. Ele era contra os ensinamentos da Bíblia. Por isso, essas 3 tribos pegaram os ensinamentos de Ario
E então, essas 3 tribos foram expulsas. E qual eram as tribos? Vândalos, os Érulos e os Ostrogodos, que não existem mais na história. Por isso, Roma Papal se estabeleceu no ano 538 depois de Cristo até 1798. Princípios para estudar Daniel 11. Existem 4 linhas proféticas em Daniel, e elas são paralelas em Daniel 11. Daniel 10 a 12 formam uma só narrativa profética, sendo o capítulo 10 a introdução e o capítulo 12 a conclusão. Exatamente, no capítulo 10 tem a introdução. O anjo relata para Daniel, começa a relatar para Daniel os acontecimentos futuros. A profecia sendo editada. O capítulo 11 é o segmento dessa profecia e o capítulo 12 é a conclusão. Igual eu relatei aqui quando eu comecei o capítulo 11 de Daniel, com o Império Medo-Pérsia, que o anjo foi relatando para Daniel, né, o Gabriel foi relatando para Daniel, como se fosse os personagens da história. Foi relatando para Daniel os personagens da história, mas não falava nomes. O rei do sul vai combater o rei contra o rei do norte. O rei do norte vai combater o rei do sul. Quer dizer, não falavam nomes. Por isso, que era que nem uma narração de futebol. Quando você narra um jogo de um time, sem falar os nomes. O número 1 tocou para o número 5. O 5 saiu jogando e lançou para o número 9. E ele fez o gol. Quer dizer, sem relatar o acontecimento, sem relatar o nome dos jogadores. Isso que Gabriel relatou para Daniel no capítulo 11. E com o acontecimento no capítulo 11, lá no versículo 45, que o Papa vai se estabelecer lá no Israel, no lugar santo, e morrerá. Aí virá o capítulo 12, que é a conclusão de tudo, que é o fechamento da porta da graça, que é a abominação desoladora que vai acontecer na grande tribulação, na última grande tribulação que vai acontecer na terra. Capítulo 12, ele avança e volta, quer dizer, é um flashback, ele avança, mas volta, em alguns versículos ali, que eu vou explicar depois. Aí outro parágrafo, existem diferentes interpretações nos últimos versos por causa da ambiguidade ou porque os eventos ainda estão no futuro. Exatamente. Princípios para estudar Daniel 11. A visão não é relatada, mas apenas a sua interpretação é dada em linguagem literal. Aí está anjos em guerra, em Daniel 10. Os anjos de Deus contra os anjos do mal. Gabriel contra Lúcifer. Ou depois veio Jesus brigar contra Lúcifer, que era para vencer, para pôr sabedoria na cabeça de Ciro. Miguel, Jesus e Satanás, o adversário. Por trás dos bastidores existe uma guerra, com certeza. Por quase 6.000 anos, essa guerra existe. Aí está Elon Musk e Donald Trump e todos os reis da Terra aí, ó. Está o presidente da Rússia, né, Vladimir Putin, com o Donald Trump. Em Daniel, capítulo 11, verso 2. Falando da Medo-Pérsia, que eu acabei de relatar lá, de 539 a 331 antes de Cristo. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Começou aí o capítulo 11 de Daniel. As profecias de Daniel e Apocalipse nos ajudam a saber em que tempo estamos vivendo. Medo-Pérsia, 539 a 331, está relatado em Daniel, capítulo 11, verso 2.
Aí vem o Daniel capítulo 11, verso 3. Depois se levantará um rei poderoso, Alexandre o Grande, que reinará com grande domínio e fará o que lhe prover. Reino da Grécia. Aí está o reino sendo dividido por Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que com a morte de Alexandre o Grande, o reino foi dividido. Esse reino que reinou de 539, esse reino que reinou de 300, a data está errada ali, é de 331 a 168 antes de Cristo. O Império Grego foi dividido em 4 partes. O oeste ficou com Cassandro, o norte ficou com Lisímaco, o oeste ficou com Seleuco, o estéreo, né, ficou com Seleuco, e o sul ficou com Ptolomeu. Esse é as 4 divisões do Império Grego. Aí está a foto dos 4, né? Do Cassandro, aí nessa moeda, do Lisímaco, aí olhando para o outro lado, Seleuco, aqui do lado direito, e no lado de baixo, o Ptolomeu, sempre ali atacando Israel, né? Sempre Israel envolvido nesses impérios. Aí a Grécia, de 331 a 168 a.C., em Daniel, capítulo 11, versos 3 a 15. Aí está o animal terrível e espantoso, como Daniel predisse, né, na profecia. Ele não soube relatar a genealogia desse animal, por isso colocou terrível e espantoso, que é Roma. Daniel 7 fala sobre um animal aterrorizante, assustador e muito poderoso, que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Daniel capítulo 11, verso 14. No livro de William H. Shea, ele relata a Hard Squid. Daniel 11:16 introduz um novo ator na cena de ação. Ele não é chamado de Rei do Sul ou Rei do Norte, mas o que pois vier o inimigo. A partir deste ponto, a frase Rei do Norte não aparece novamente no capítulo 11 até o verso 40. Ele desaparece completamente da narrativa quando este novo poder é introduzido. O rei do norte, o rei Seleucida, Sírio, regride e este novo poder, Roma, ascende. Aí, ó, Roma é colocada nessa linha do tempo. 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Foi o reino que mais reinou, o império que mais reinou na Terra. Aí fala da Roma papal agora. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o Papa medieval, ao qual não tinha dado a dignidade real. Não era rei, tinha um poder diferente, mas ele virá caladamente e tomará o reino, com intrigas. As forças imundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 1, este poder é simbolizado por uma besta que sobe do mar, como também o príncipe da aliança. Jesus é perseguido quando seus servos são perseguidos. Quer dizer, Roma vai do versículo 16 até o 20, do capítulo 11, e do capítulo 21 até o versículo 39, Roma papal. Aí, ó, Roma papal. De 538 a 1798 depois de Cristo. E Roma papal estará presente até o fim. Ele que participará estará presente na grande tribulação. Aí, ó, em Daniel capítulo 11, versos 40 a 45, o tempo do fim. Roma e Estados Unidos juntos. O dragão e os Estados Unidos. Em Apocalipse 13, versos 11 e 18, o animal que surgiu da terra. Aí está, 2 poderes usados pelo dragão. Apocalipse 13.
Roma e os Estados Unidos, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Aí, ele é colocado também na linha profética. Daniel 11, 40, 45, os Estados Unidos, que vai agir. Estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus, com certeza está às nossas portas. Aí está o pastor Vanderlei Dornelles, relatou no seu livro O Último Império, a nova origem mundial e a constelação do reino de Deus. Aí no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9, página 14, o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Quer dizer, quase atingiu seu cumprimento completo, ainda não atingiu, não se completou. Volta ainda os versículos 40 a 45. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Daniel capítulo 12, verso 1. Agora eu venho com o capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se for achado inscrito no livro. Quer dizer, esse acontecimento, muitos falam que é a volta de Jesus, mas o certo é, e eu tenho certeza e comprovo para vocês aqui, é o fechamento da porta da graça. Porque nesse tempo se levantará Miguel, porque ele vai se levantar da sua cadeira, no lugar santíssimo, e vai jogar o último incensário na terra. Esse último incensário na terra é a última conversão, que é junto com a pregação dos 144 mil. Vai jogar seu último incensário na terra, a última conversão, e vai falar: está feito, todos os casos já estão decididos. O justo vai continuar justo, vai fazendo justiça. O injusto vai ainda praticar a injustiça, vai sempre praticar a injustiça. Quer dizer, todos os casos serão decididos, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Daniel 2, verso 2 e 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quer dizer, que esse daí é a ressurreição especial. O que é a ressurreição especial? É a ressurreição dos que acreditaram e que creem nas 3 mensagens angélicas, que morreram crendo nas 3 mensagens angélicas, acreditando, estudando, e sim, querendo saber o que significa essas 3 mensagens e guardando em seu coração. Ellen G. White relata no livro Grande Conflito, a ressurreição especial é aqueles que creram na terceira mensagem. Quer dizer, ela, seu marido Tiago White e todos os que creram na terceira mensagem angélica, e todas as delas, né? Mas fala da terceira mensagem, que é aquele que adorar a besta e a sua imagem, ela sofrerá os danos da segunda morte, né? Do lago de fogo. Então, por isso, sofrerão com as pragas. Por isso, a ressurreição especial, essas pessoas vão ressuscitar para andar junto com os 144 mil que vão pregar o último evangelho, e essas pessoas que andarão com os 144 mil, elas não vão fazer parte dos 144 mil, elas vão andar junto com eles, vão acalmar o povo de Deus que vão estar em pânico, que vão estar inquietos na grande tribulação. Por isso que
que eles vão, que esse acontecimento será a angústia de Jacó, né? Que vão estar em angústia. Por isso que essas pessoas vão para vir para acalmar, que vão vir para ficar junto com essas pessoas. Voltando ali no versículo 3, aí continua: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que muitos conduzem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Quer dizer, sempre vai ter companhia de pessoas que vão ter também, quer serem sábias e salvas. Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Quer dizer, tempo do fim. Esse foi o tempo do fim, 1798. E o conhecimento se gerou mesmo, se expandiu o conhecimento. Sociedades bíblicas foram abertas, as pessoas, de novo, poderam pegar a Bíblia para ler, para estudar, porque a Bíblia ficou trancada 1260 anos com o sistema papal, prendendo a Bíblia. Todos que andavam com a Bíblia durante a Idade Média eram presos, mortos. Por isso que quando o Papa Pio VI caiu, com a prisão do Papa Pio VI, que era por Napoleão Bonaparte, as sociedades bíblicas abriram e o povo, de novo, teve o prazer de ler a Bíblia Sagrada. Então, por isso que o conhecimento se expandiu. E o livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e as grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Quer dizer, é um clamor, é um pedido de chega, destrói, Senhor, destroem essas pessoas, destroem tudo que forem mal na terra. Em Daniel, no livro de William H. Shea, Riard Squid, falando sobre Daniel, ele relata: William Shea diz que o verbo usado para levantar-se em Daniel 11:12 se refere a um novo rei que entra em cena no momento de ascender ao trono e converter-se em um novo governante. Isso é o que Miguel, o representante de Deus, faz agora. Então Daniel 12:1, Miguel entra em cena para assumir o governo. Daniel, um guia para o estudioso, página 266. Quer dizer, a partir desse acontecimento, do fechamento da porta da graça, pragas vão cair, as trombetas serão tocadas, as 6 primeiras trombetas, que é a contrafação de Satanás, para destruindo o povo ímpio, depois as pragas e a volta de Jesus. Quer dizer, eventos rápidos. Eventos de Daniel 12:1-4. Jesus se preparando para vir em busca de seu povo. Um tempo de angústia como nunca houve. Uma salvação dos que têm o nome escrito no livro da vida. Aí fala assim, a ressurreição de alguns ímpios. Também na ressurreição especial, não é só aqueles que vão ressuscitar para acalmar o povo de Deus aqui na terra, e sim também a ressurreição daqueles que transpassaram Jesus, que mataram Jesus na cruz. Caifás, Anás, os soldados romanos que zombaram de Jesus, Pôncio Pilatos, quer dizer, todos os que levaram a Jesus à condenação da morte na cruz, eles vão ressuscitar para ver no dia da volta de Jesus mesmo. A ressurreição que eu falei da Ellen G. White, Tiago White, eles vão vir para acalmar o povo, vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus, mas essa ressurreição dos ímpios acontecerá na volta de Jesus mesmo, na segunda volta de Jesus. Eles vão só ressuscitar para ver quem eles mataram, quem eles gritaram, quiseram pôr à morte. O fechamento do livro de Daniel até o tempo do fim.
Sua compreensão plena no tempo do fim, ressurreição dos justos. Quer dizer, que o livro de Daniel ficou fechado até 1798. Depois de 1798 foi aberto até os tempos de hoje, até a volta de Jesus. Chegou a hora. Em Apocalipse capítulo 14, verso 15. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Apocalipse capítulo 14, verso 15. Quer dizer, que é a segunda volta de Jesus para colher os seus filhos. Eventos que ocorrerão antes do fechamento da porta da graça: reavivamento e reforma espiritual, pregação dos 144.000, o último evangelho da terra, pregação das 3 mensagens angélicas. Quem aceitar será salvo, quem não aceitar será ímpio, será morto, terá a morte eterna, terá o selamento. Com essa pregação terá o selamento. Aí virá o decreto dominical, 6º selo será aberto. Por enquanto, 5 selos foram abertos, o 6º selo ainda não. O decreto dominical, quando for implantado, o 6º selo será aberto. Derramamento da chuva seródia, na pregação dos 144.000. Pregação do evangelho a todo mundo. Fim da obra da pregação a todo mundo. O povo de Deus abandona as grandes cidades. Quer dizer, as pessoas vão se expandir, vão acordar. Porta da graça se fecha. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quer dizer, que será decidido. Mais um texto aí da porta da graça se fecha. Apocalipse 15, verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Quer dizer, que começaram as pragas, né? As trombetas já foram tocadas e as 7 pragas estavam sendo preparadas para ser derramadas. Eventos que ocorrerão depois do fechamento da porta da graça, quer dizer, destruição total. Eu, se eu estiver vivo, cara, vou assistir toda esta cena e será arrepiante. Os 4 anjos do Apocalipse soltam os ventos. Se você está vendo hoje os eventos que estão acontecendo, que são aterrorizantes, imagine, e ainda os 4 anjos estão segurando os ventos, para não ter guerras, para não ter coisas maléficas aqui na terra. A hora que eles soltarem os ventos, depois do fechamento da porta da graça, os demônios vão vir para destruir o povo ímpio. E vocês vão ver cada cena que vocês nem imaginam o que acontecerá. Por isso que vai haver o evento de Jacó. Muitas pessoas vão ser aterrorizadas. Vão ver ainda, e mais ainda, vão ver seus parentes que não aceitaram Jesus, que não quiseram participar do evangelho, do último evangelho, que vão ver sendo castigado pelo Satanás, porque as trombetas serão a contrafação de Satanás. As 6 primeiras trombetas serão a contrafação de Satanás, que vai destruir o povo ímpio. Então, quer dizer, será catastrófico os eventos finais, depois do fechamento da porta da graça. Será destruidor demais. Pragas começam a serem derramadas sobre a terra. O Espírito Santo é retirado.
o início do tempo de angústia qual nunca houve, pregação do evangelho a todo mundo, decreto de morte, porque quando fechar-se a porta da graça, Satanás virá personificando Cristo, que depois da destruição de Roma, ele virá personificando Cristo e dirá a muitos que o dia de guarda é o domingo e que ele está certo, que ele que mudou, passando-se por Jesus, que ele que mudou o dia do sábado para o domingo, que o domingo é o dia santo. Quer dizer, é mentira. E vendo as pragas sendo derramadas, vai instigar o povo a ter o decreto de morte contra aqueles remanescentes que guardam o sábado. Aí mais, os 4 anjos do Apocalipse soltam os ventos. Depois do decreto de morte, né? Eu já li tudo isso. Continuando. O povo de Deus foge das pequenas cidades. A angústia de Jacó, como relatei. Deus anuncia o dia e a hora da sua vinda, que é em Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19. Tem a 7ª trombeta é tocada. Como eu falei, as 6 primeiras trombetas é a contrafação de Satanás, mas a 7ª trombeta é especial. A 7ª trombeta anuncia a hora, o dia e a hora da vinda de Cristo. No grande conflito, na página 621, Ellen G. White diz: o tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, o fim de se prepararem para aquela ocasião. Quer dizer, será bem catastrófica. Não vai ser fácil ver o povo ímpio sendo destruído. No livro Segredos de Daniel, de Jacques Ducan, relata: nunca estivemos tão perto dos eventos descritos pela profecia e nunca fomos tão indiferentes. Um breve resumo do que conhecemos é suficiente e ainda sobra. Os ecologistas observam a desintegração de nosso planeta, mas parece que ninguém está disposto a fazer nada a respeito. Os economistas quase não podem superar seu pessimismo. O desemprego mundial vai aumentando. 3/4 da população mundial enfrenta o perigo real de morte por fome. Aí ele continua: vivemos debaixo de uma nuvem atômica. Não existe nenhum país que não esteja envolvido em algum conflito de uma forma ou em outra. E enquanto a condição moral de nossa sociedade é quase irreconhecível, nossa civilização maquina os piores desastres. Nenhum país, numa ilha, nenhuma tribo remota pode escapar. É um verdadeiro tempo de angústia. Segredos de Daniel, páginas 185 e 186. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Como eu falei, para a ressurreição da vida eterna, Ellen G. White, Tiago White e todos que creram na terceira mensagem angélica. E a vergonha e o horror eterno é aqueles que transpassaram a Jesus, que eu correlatei, né? Anás, Caifás, os soldados romanos, Pôncio Pilatos, para verem quem eles mataram, quem eles preditaram a matar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 a 18. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precedermos os que dormem. Quer dizer, Daniel 12, 2 e
E o 1 Tessalonicenses 14 a 18 é quase o mesmo evento, né? Só que ali é a ressurreição especial. E ali e o 1 Tessalonicenses é a volta de Jesus mesmo, né? Mas forma o paralelismo. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Quer dizer, todos vão ver. Não vai ter aquele que, aquele lá não viu, o outro não viu. Todos vão ver. Todos vão contemplar. Todos vão contemplar feliz. Uns vai contemplar feliz e outros vão aterrorizar. Até os mesmos que se transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. A ressurreição de Ellen G. White, de todos que creram na terceira mensagem, será um pouco antes da segunda vinda de Jesus. E os que transpassaram será no dia da volta de Jesus mesmo, da segunda vinda. Aí continuando a linguagem, ao texto. Aí no Daniel 12, verso 4, relata: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos ocorrerão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 407. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo, e precisamos nos preparar para este grande dia. Nosso tempo é precioso, não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura e imortal. Quer dizer que é o aparecimento de Cristo, que é a promessa cumprida. Aí continuando, Daniel 12:5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, e um de um lado do rio e o outro do outro lado. Quer dizer, é o aparecimento de Cristo e seus anjos. Estava falando sobre as profecias do tempo do fim. Aí no versículo 6 ele fala: Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Estava vestido de linho é Jesus. No versículo 7, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: Haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Quer dizer, todas essas coisas se cumprirão. Que Jesus falando para Daniel que essas coisas têm que acontecer. Aí versículo 8, e eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? É a curiosidade de Daniel. E ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Quer dizer, mandou Daniel selar essas palavras. Aí o versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Quer dizer, os sábios sempre vão ler, estudar as profecias, os ímpios que não. Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, quer dizer, que foi no passado, na época papal, do sistema papal, de 1260 anos, que mudou 2 mandamentos. O segundo mandamento de adorar a imagens, né, adoração de imagens, e o quarto mandamento, que é guardar o sábado, que tiraram o segundo mandamento e mudou o quarto mandamento para o terceiro, lá do seu catecismo, guardar domingos e festas. E o sacrifício foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quer dizer,
será no futuro agora. Vai ser o da grande tribulação, que vai ter o tempo papal é de 1260 dias, mas terá mais 30 dias a ressurreição especial. Aí virá a ressurreição especial da Ellen G. White e de todos que creram na terceira mensagem angélica. Haverá 1290 dias. Aí o versículo 12. Felizes aqueles que continuaram fiéis a Deus por 1335 dias, que é a sétima trombeta. Vou apresentar o que é a sétima trombeta. Aí o versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. É a promessa que Deus deixou para Daniel, que ele vai descansar e vai se levantar na sua herança. Aí começou o significado da sétima trombeta. Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. No versículo 16, os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, postraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Por que eu estou mostrando Apocalipse? Eu estou falando de Daniel. Porque Daniel e Apocalipse é um só. Daniel e Apocalipse se tornam um livro. Daniel é a revelação e Apocalipse... Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. É um livro só. Tudo que está em Daniel está em Apocalipse. Versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. Aí está é como se dizendo, as pessoas já indo para o céu, cantando esse hino. Aí no versículo 18, iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos. Aí é o grande dia que felizes aquele, que era no versículo 12 de Daniel, que fala, felizes aqueles que chegam até 1335 dias, que é o dia, a hora da volta de Jesus. Então foi aberto no santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança, quer dizer, a arca aparecerá no céu. Vai aparecer os 10 mandamentos, para todos verem, até os ímpios verão. E os santos, os que tiverem sido salvos, vai contemplar o quarto mandamento, que é: lembra-te do dia de sábado para santificar. Quer dizer, ela vai brilhar esse mandamento nos olhos dos santos. E os ímpios vão se atemorizar com essa... E vai cobrar os seus líderes. Mas vocês não ensinaram que era para guardar domingos e festas? Quer dizer, vocês os enganaram. Vocês enganaram a todos nós. E vai daí destruir Roma. Por isso que é o anúncio do dia, a hora da volta de Jesus. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Quer dizer, essa foi o livro de Daniel, o último capítulo de Daniel, nessa série, o livro de Daniel que eu fiz para vocês. O capítulo 12, o grande esperado capítulo 12 que chegou. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer mais a nossa fé.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa maravilhosa verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.